Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos, irmãos, companheiros de batalha, pastores Silvio de Oliveira e pastor Edson de Faria. Como é que estão os irmãos? Tudo bem? Tudo bem, pastor. E hoje com um tema importante que o pastor Edson gosta muito, né, pastor? Sobre Apocalipse, é isso? É isso aí. Seja bem-vindo você. E é um prazer tê-lo novamente conosco e que esperemos que o que vamos falar aqui seja de proveito para você. Agora, pastores, como esse assunto de Apocalipse e escatologia tem rendido, não é? E vai render mais. Né? Tá só no começo, né? É o princípio das dores? Também. Mas nós temos também as boas novas. As boas né? novas. Isso que é do Evangelho. Né? Isso, exatamente. Então, não estamos aqui só falando das coisas difíceis, né? Que dão medo, né? Que dão medo. Que dão medo. Alguns dão até pavor, né? Mas nós estamos também para transmitir a boa nova. Tá certo. Quero agradecer também o carinho da sua audiência, você que tem nos acompanhado aqui no nosso bate-papo. Né? Não é um debate, é um bate-papo, né? bem leve a respeito, então, da doutrina das últimas coisas, né? Estudamos também o livro do Apocalipse e hoje, né, a bola da vez são as 7 cartas do Apocalipse. Né? Nós vamos fazer uma introdução, né, sobre este assunto que também vai render, né? São 7? São 7, né? Pelo menos mais 7 programas, né? Perfeito. No mínimo. Pastor, por que 7? São base das 7 igrejas que foram escolhidas, né? Sim. E que Jesus mandou as cartas, né? Mas haviam outras igrejas, né? Havia outras igrejas, Sim. né? Mas essas igrejas foram escolhidas. Né? Mas o número 7 não tem um... O número 7 lembra a perfeição. Que é completo, perfeição. Que é uma se existe essa palavra, né? De uma completude total. Né? Completude. É algo que não tem mais nada além dela de perfeito. Para acrescentar. Então já está acrescentada. Então significa que Jesus mandou João escrever as 7 cartas para 7 igrejas. E significa então que ele estava mandando simbolicamente para todas as igrejas? Para todas as igrejas. Né? Tá. Inclusive, se nós analisarmos, e vamos ter o tempo de fazer isto, serve para nós hoje. Então, porque já existia a igreja em Jerusalém, Sim. Antioquia da Psídia, da Síria. Por que só na Ásia? Que hoje é a Turquia, né? Hoje é a Turquia. Né? É porque realmente estava sendo iniciado o evangelho ali. Né? Então estava sendo pregado o evangelho ali. Tanto que na primeira igreja, que é a igreja, por exemplo, de Éfeso, Paulo já estava lá e fundou essa igreja. Sim. Né? Nós vamos ver isso depois. Né? E João também. João parece que pegou em Éfeso praticamente o centro da onde ele também expandiu a palavra, né? Sim. Ele foi talvez chamaríamos de bispo, né? Sim. Ele seria o coordenador das igrejas, né? Então ele teve como seu quartel-general praticamente lá em Éfeso. Mas o interessante, pastor, o curioso, é que nenhuma dessas 7 igrejas sobreviveu. Não existe nenhuma. Não. Algumas existem as ruínas. As ruínas, né? Então. A igreja em si. A igreja em si, praticamente não, né? E a gente pode até depois, no decorrer da nossa conversa, Jesus Cristo, especialmente com Éfeso, ele deu uma dura na igreja, né? Embora a de Laodiceia também. Laodiceia foi só crítica. Mais crítica, né? Mas é interessante a gente olhar, porque tem praticamente 2 perspectivas de olhar
nas igrejas, das 7 igrejas. Né? Uma é no sentido dos irmãos dispensacionalistas. Né? Eles creem que não é que eles creem, eles entendem que cada igreja representa uma era, um período. Um período da história da igreja. História da igreja. Né? E, em contrapartida, aqueles que é o mais aceito, é como se fosse olhando o período integral, desde a formação até hoje. Hoje, se nós olharmos as 7 igrejas, existem igrejas que estão passando pelos mesmos problemas que estavam ali. É né? verdade. E eu fiz até aqui uma anotação, de forma bem rápida, por Éfeso, por exemplo, dentro da ideia dos períodos, né? A Éfeso, por exemplo, representa a Igreja Apostólica. Mais ou menos dentro desse pensamento. Dentro desse pensamento dispensacionalista. Tá, né? Entendi. Então, foi na época de ano 30 a seu ano 100, então Éfeso representava a Igreja Apostólica. Entendi. Né? Da sua fundação, tal. Entendi. Esmirna, por exemplo, representa a igreja perseguida, né? Aquela igreja de mártires. Antes da oficialização do cristianismo. Né? Foi na época de 100 a 312, mais ou menos. Tá. Né? Temos lá Pérgamo, que representa a igreja que se uniu ao Estado. Tá. Que é a igreja então romana. Já é um outro período, de 313 a 590 depois de Cristo. Temos lá Tiatira, que representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, né? Que vai pelo período de 590 a 1517. Já está se aproximando a nossa da reforma. Da né? reforma, né? Sardes representa a igreja da Reforma, 1517 a 1730. Né? Filadélfia representa a igreja missionária, quando expandiu realmente, né? 1730 a 1900. Inclusive aí, alguns entendem que esse período seria até a volta de Cristo, né? Ocorrendo paralelamente com a igreja de Laodiceia. Entendi. Laodiceia representa a igreja apóstata, né? Que 1900 até a época da volta. E se a gente olhar mais ou menos dentro dessa cronologia, a gente vê quantas igrejas estão passando por isso. Hoje, a gente olhando, nós vamos ver quantas igrejas estão apostatando a fé. É verdade. Infelizmente. É verdade. Né? Então, pastor, isso significa que cada carta, ou cada igreja representa uma etapa da história da igreja. Ao mesmo tempo, as 7 cartas revelam problemas que as igrejas modernas têm hoje. Exatamente. No decorrer do tempo, entendemos que todas elas, o que passou cada igreja aqui é aquilo que a gente passou em cada época e passando hoje. Quantas heresias nós temos visto hoje, né? Infelizmente. Né? Isso torna, né, pastor Silvio, essas 7 cartas uma mensagem muito atual para a igreja hoje, né? Com certeza, pastor Kenji. Inclusive, nós observamos os pontos tanto positivos como negativos de cada uma delas, para que possamos também, num certo caso, refletirmos como que a nossa vida está sendo com relação ao Evangelho, naquilo que nós podemos falhar, naquilo que nós podemos acertar, porque nós vemos nessas 7 igrejas os seus pontos positivos e negativos, né? Então, eu creio que é interessante para que possamos observarmos e também, dentro disso, pregar o Evangelho da palavra de Deus. Agora, é interessante que o pastor você colocou pontos positivos e negativos. Só Laodiceia só teve ponto negativo. Só negativo. Né? Agora tem 2 ou 3 igrejas que só teve são ponto 2 positivo. igrejas que teve só ponto pontos positivo. positivos, né? E é interessante nós falarmos disto, porque não é impossível. É verdade, não é impossível, hein? Né? É verdade. Se nós olharmos... não é impossível uma igreja ter só pontos positivos. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus na mão. Sim. Hoje nós temos ela completa em nossa mão. Né? Então, por que eu entendo que ela podemos só ter pontos... Por exemplo, nós vamos falar também da primeira, que é Éfeso. Tiveram pontos positivos ali. Né?
aliás, mais pontos positivos do que negativos. Negativos. Só que o único negativo Pesa bastante. foi muito pesado, né? Mas é interessante... Volta ao primeiro amor. Exatamente. Mas é interessante que se nós analisarmos a palavra de Deus, nós temos toda a forma de como agir aqui na palavra de Deus. Entendi. E nós só não cumprimos porque nós não queremos, nós somos teimosos. Sim. Né? Extremamente teimosos. Nossa natureza pecaminosa. Pecaminosa, né? É. Mas se aquelas duas igrejas conseguiram fazer a coisa como tinha que ser feita, por que a gente não consegue? Pastor, será que, para ilustrar, acho que ficou bem legal o irmão propor essa visão, apresentar essa visão dispensacionalista, de a gente comentar cada carta nos nossos próximos programas, dentro dessa visão dispensacionalista. Acho que ficou muito legal, né? Inclusive, eu amo demais essa colocação dispensacionalista, porque ela reflete, parece que cronologicamente e didaticamente, aquilo que aconteceu e que pode acontecer. Verdade. Né? De uma forma bem clara, né? Bem, sem usar muitos subterfúgios, né? Tá bem claro aquela colocação. E se a gente olhar o que diz cada uma delas, é a mesma vivência que a gente tem hoje. É uma lição que nós aprendemos com aquilo que aconteceu no passado, que nós temos que observar hoje e corrigir. Sim, sim. Por isso que eu tenho dito várias vezes, a didática de Deus é impressionante. É impressionante. A revelação foi progressiva e didática. Né? E só não aprende quem não quer, né, quem pastor? não quer, quem quer. Para quem não sabe, o movimento dispensacionalista ou dispensacionalismo divide a história em 7 dispensações. Faltam 2, né, agora, pastor? Faltam 2, né? Pensei que já estávamos na 7ª, né? Faltam 2 dispensações. Então, é através dessa visão que nós vamos considerar as cartas. Exatamente. Falta aqui chegar a Jesus Cristo voltar, né? Sim. E o milênio. É verdade. Então, né? Então, a dispensação da graça. Da graça que nós estamos vivendo. E a dispensação do milênio. Do milênio, que é quando Jesus voltar. Perfeito. Eu nunca fui muito bom de escatologia, mas alguma coisa não, ainda lembro. Eu não sou bom de dispensacionalismo. Mas acho que é uma boa a gente seguir esse caminho, né? Porque acho que ilustra mais. O que acha, pastor Silvio? Sim, inclusive hoje se fala muito em época da graça, né? É tudo relativo ao tempo, né? É dispensação da graça. A dispensação da graça é a época da graça, então é muito bom falar da graça de Deus. Especialmente que o pastor gosta dessa... Para falar a verdade, eu fui evangelizado através de um estudo sobre Apocalipse, né? Porque eu tinha muita dúvida, muito medo, muito medo, né? Foi o que me atraiu. Sim. Porque a primeira vez que eu li Apocalipse, eu tinha 9 anos de idade. Eu tive um medo danado ali de ver, né, aqueles seres, 4 seres. Falei, mas o que é isso que vai acontecer? Né? Só tem monstro aqui? Só tem monstro aqui. Eu associava Apocalipse com Jó. O sofrimento de Jó, então... O sofrimento dos crentes, né? Dos crentes, então eu não queria ler Apocalipse, nem Jó. Mas no dia que eu comecei a ler Jó, eu não consegui parar mais. Porque é um livro poético, é um livro que fala sobre uma vida que teve uma restauração, um arrependimento no sentido, e eu vejo que o termo muito bom para Apocalipse, para esses estudos, as 7 igrejas, são arrependimentos. Arrependimento. Então a palavra correta seria arrependimento. E não remorso, né? Não remorso. E não remorso. Pastor, agora, por que será que Jesus escolheu que João escrevesse cartas e ele não enviou, por exemplo, um anjo mesmo para cada igreja para trazer, para levar essa mensagem, ou ele mesmo levar essa mensagem? É interessante que essa colocação, logo no primeiro capítulo, né? A gente tem essa desmembramento desse mistério, vamos chamar assim, né? Já se olharmos lá no capítulo 1, versículo 12 a 20, nós vamos ter mais ou menos essa ideia. Porque se fala que está vendo alguém, né, como filho do homem, né, com 7 estrelas, 7 estrelas na mão, né, e andando pelos 7 castiçais, né? Sim. Então, a ideia, isso está relatado na palavra de Deus, não somos nós que estamos inventando. As 7 estrelas seriam os 7 anjos da igreja. Né? Depois vamos falar um pouquinho do anjo. Né? E os 7 candelabros seriam as igrejas. As igrejas. Né? Isso está bem colocado no versículo 20,
desse primeiro capítulo, né? Que fala claramente sobre o A que interpretação é o quê? dessa a interpretação dessa visão, né? Então, esse mistério, logo no começo, já é concluído. Mas algumas pessoas, quando falam do anjo da igreja, algumas pessoas têm algumas sugestões que dão, né? Uns entendem que são realmente um anjo específico para aquela igreja, chamada regional, né? E que estaria no comando daquela igreja e fazendo com que ela cumprisse o que tem que ser feito. Outro é mais ou menos semelhante a esse, mas como seres angelicais que seriam colocados nas igrejas também. Né? Mas Continuaria sendo anjos mesmo, seres celestiais. Seres celestiais. Mas o que se entende melhor é a visão do pastor da igreja, o titular da igreja, né? Sim, até porque anjo significa mensageiro. Mensageiro, né? Mas aqui na ideia, mesmo sendo colocada a palavra anjo, o pastor é um mensageiro, né? Por isso que nós falamos que o pastor, ainda hoje, entende-se como pastor sendo o anjo da igreja, né? Que é o respeito que nós temos que ter como pastor, especialmente o pastor titular da igreja, né? Mas por que eu também concordo com a ideia de ser um pastor? Porque no final ele vai dizer, especialmente olhando a carta de Éfeso, né? Ele vai dizer, se você não mudar, a igreja vai... Já dá para ver que é um homem, é um ser humano, né? Então, se vai tirar a igreja, consequentemente vai ser culpa também do pastor. Exatamente. Que o pastor não cumpriu aquilo que deveria ser cumprido. Que responsabilidade. Aliás, acho que é Tiago que fala isso, né? Se você escolheu ser um pastor, em resumo, boa coisa escolheu. Foi Paulo a Timóteo. Paulo a Timóteo, né? E a responsabilidade que o pastor tem que ter. Que responsabilidade. Mas a Bíblia fala, a responsabilidade que o pastor tem que ter. Né? Nós vamos ter que dar contas, né, pastor Silvio? Vamos ter que, sim. Inclusive, pastor, um tempo atrás eu assisti um filme que chama O Anjo da Igreja de Sardes, né, que estava tendo um problema ali na igreja, nenhum pastor ficava, então, no fim, acabou vindo um pastor jovem que, sendo direcionado por Deus, apareceu um anjo, obviamente, que era uma pessoa, um anjo, uma pessoa, e acabou resolvendo o problema daquela igreja. Chama O Anjo da Igreja de Sardes. Eu achei muito bom esse filme e eu creio que cabe assim nesse estudo de Apocalipse, sim. que nós estamos fazendo agora sobre as igrejas, né? E aqui fala do anjo, aqui no Apocalipse 2 fala, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Interessante, né, pastor? E muito interessante. Então, as estrelas são os anjos. Né? Estrelas não têm brilho próprio. Exatamente. Né? Recebe a luz do sol. Né? E os candelabros eram para iluminar. Tudo tem ligação com a luz. E apenas retroagindo a pergunta que o pastor Kenji fez, sobre 2 igrejas, né, que tiveram elogio. Uma delas foi Esmirna, que recebeu o elogio, e a outra foi Filadélfia. Né? Que eram 2 igrejas pobres. Que eram 2 igrejas pobres. Né? Eram pobres, humanamente falando, né? Mas ricas. Não, mas isso é interessante porque vai contra aquela lógica que nós encontramos hoje. Né? De mega igrejas, de igrejas, né? Então, quer dizer, grandiosidade. Projetos faraônicos, nem sempre uma mega igreja é uma igreja. É algo que seja de Deus, né? Exatamente. Até porque... Aprovada, né? Aprovada no sentido, porque em Mateus 24, Jesus está ali e vê o templo, os discípulos, olha, que templo grande e tal, né? Mostrando a formosura do templo. Jesus disse que ia cair. Não ficaria pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Então, já um alerta sobre o princípio de dores, né? Que ele fala também, sobre os templos. E a questão da humildade, né, Sim, pastor? sim. A questão da humildade. É a nossa maior riqueza. Então, nós temos visto várias igrejas com prédios sensacionais, né? Ao nosso olho. Laodiceia, né? Laodiceia, né? São bonitas, né? Mas, na realidade, qual é a essência daquilo? É verdade. Né? Então, eu lembro muito e ficou muito gravado no meu coração já desde a minha conversão, Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. João 13. O Rei, o Deus, né? Criador.
até de quem o traiu. Traiu. Então, esse é o amor que deve ser Isso dispensado. nos ensina a não nos impressionarmos com tempos, né? Com tempos, com aparência. Com aparência, exatamente. Exatamente. Que é um alerta sobre o Apocalipse também, né? E Apocalipse fala muito sobre isso também, sobre a aparência das coisas. Isso acaba me respondendo, pastor, a pergunta que eu fiz. Por que Jesus não foi pessoalmente a essas 7 igrejas? Quer dizer, se ele mandasse essa mensagem pessoalmente a esses anjos, esses mensageiros, pastores, essa mensagem não sobreviveria. Não. Porque essas igrejas não sobreviveram. Sim. Agora, o documento não. O documento está aqui. Está conosco aqui. E são igrejas reais. Sim. Não é que existe, até eu estava lendo outro dia um artigo, né, e fala que se essas fossem reais, né, não é se fossem, não, se foram igrejas reais. Foram né, históricas, reais. Eu li, inclusive, um texto, eu até gravei aqui, né, para eu não esquecer do título, que diz assim, fiel, mas em falta, né, especialmente a igreja de Éfeso, né? Fiel, mas em falta. E foi como ela teve elogio, mas teve também depois uma censura, né? Mas então são igrejas reais que existiram, tanto que estão documentadas. Existem documentos, inclusive, inegáveis, né? Sim, da sim. própria história da humanidade, né? Da própria história esqueci a palavra agora, mas cavaram, né? Estão lá, as ruínas estão lá. Arqueologia, né? exatamente. Arqueologia. As ruínas estão lá, né? É uma evidência, um testemunho de que elas existiram e, ao mesmo tempo, um testemunho triste, né? Triste, infelizmente triste. E, de repente, dizendo o que diz aqui no fim, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida, né? Então está dizendo, olha, se você não andou direito, infelizmente você... Sim. É muito triste porque hoje na Turquia a religião predominante é o islamismo. Islamismo, Né? Que coisa. Pastor Silvio, Sim. essas 7 igrejas, né, que tratam dos pontos positivos e negativos, como eu colocou, é difícil trabalhar com gente, né? É muito difícil, pastor. Obviamente, eu creio que, como a palavra de Deus diz que Deus não dá prova maior do que nós possamos suportar, né? Então, se Deus nos colocou um ministério para que possamos lidar com pessoas, é porque Ele nos dá uma capacitação. Obviamente, eu estava vendo até aqui sobre a igreja de Éfeso, que fala que essa igreja ela tinha paciência. Então, eu creio que, às vezes, falta um pouco para... A paciência é um aprendizado, né? Sim. Que nós possamos, e é um dos frutos do Espírito Santo também, do Espírito de Deus, que nós possamos ter para que possamos lidar com pessoas, porque não existe ninguém igual, né? Todos, nem gêmeos, né? São iguais, então cada um tem uma peculiaridade, mas ao mesmo tempo o discernimento é que vai fazer com que nós possamos entender as pessoas e as suas necessidades, e é por isso que Deus nos chamou, para que pudéssemos abençoar as vidas de acordo com as suas necessidades e nos prepararmos para que possamos viver a palavra de Deus, inclusive no Apocalipse. Pastor Edson, as 7 cartas, então, elas servem como um alerta para nós pastores. Ninguém entra no ministério enganado, né? Não. Ninguém entra, né? Sabe que esse é o preço. Né? Aliás, a Bíblia diz, Jesus fala isso, né? É um texto que também eu gravo muito, né? Que no mundo tereis aflições, né? Pior para o pastor, então, também. Então, com base nisto, a gente vai saber que existe... Os pastores são... Quantas crises os pastores passam, né? De repente, todo mundo fala que o pastor está sempre junto de um aglomerado, mas ele está sempre sozinho. Está sempre sozinho. Está sempre sozinho, né? Mesmo sendo fiel, como nós vimos algumas igrejas aqui. Aliás, quanto mais fiel, de repente, a pessoa verdade, mais problemas adversidade ela vai encontrar. E adversários. Né? Isso não é questão de que se o pastor cometeu pecado ou não. Isso faz parte. Jesus quer mais do que Jesus Cristo. Pois é. Né? Sendo Deus, pastor dos pastores. Sendo Deus e inteligente. Aliás, nós temos um professor, oh meu Deus, daqui a pouco vem o nome dele. Ele nos ensinou o seguinte, daqui a pouco vem o nome dele. Ele nos ensinou a diferença entre
paciência e longanimidade, né? Sim. Então, paciência é você suportar situações adversas, né? Longanimidade é você suportar pessoas adversas. Né? Então ele ensina, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, né? Ele ensina que Pastor Irlande, estava na minha cabeça, Pastor Irlande, né? Doutor Irlande, ele diz, por isso que Deus não precisa de paciência, porque ele não tem situações adversas. Exatamente. Ele é todo poderoso, qualquer situação que ele se apresente, ele resolve. Mas ele tem que enfrentar pessoas adversas, por isso que ele é longânimo. Isso que a gente às vezes não é, né, pastor? Nós somos Pedro, né? Pedro, a gente saca a espada e corta, ainda bem que corta a orelha. Corta a orelha porque geralmente a pessoa desvia a cabeça, né? Porque senão ia no meio da cabeça, né? Então, da mesma forma que a igreja de Éfeso tinha seu ponto positivo com relação à paciência, né? O ponto negativo deles era esse, porque aqui diz que eles não conseguiam tolerar os homens maus, ou seja, faltava realmente o amor. Sim. O amor e aprender a viver algo que Jesus... Né? A viver conforme a vontade de Deus. Né? A vontade de Deus em ambientes muitas vezes adversos. É verdade. Ambientes adversos é o que eles não sabiam. Né? Então, eu creio que um pouco lá era um pouco com ferro fere, com ferro será ferido. Porque faltava o amor, né, pastor? Então, a lei do talião, né? Do talião, Do talião. E apenas para a gente completar, então, esse nosso início, todo o começo das cartas, nós vamos perceber que é Jesus Cristo se apresentando. Sim. Né? Sim. Não tem nenhuma de apresentação de ninguém. Sim. É Jesus Cristo se apresentando. Quer dizer, a carta é dele, carta o remetente é ele mesmo. O autor do remetente e é documentado. Ele que pôs no correio. Né? Ele que escreveu e pôs no correio. Pastor, aproveitando essa palavra sua, deixa um recado para o nosso querido telespectador. É uma alegria ter vocês conosco aqui, tá? E realmente esperamos que aquilo que estamos comentando, estamos conversando, realmente fique no seu coração e faça com que você pesquise tudo que falamos aqui dentro da palavra de Deus. Qual é o alerta, assim, bem rapidinho, qual é o alerta que fica quando a gente estuda as 7 cartas para nós crentes? Atenção. Atenção. Muito bem. Pastor Silvio. A mensagem que eu quero dizer para você que nos acompanha é que tudo que nós conversamos aqui é um pouco daquilo que nós aprendemos ali na igreja. Igreja Batista Nova Vida, temos ali a Escola Bíblica Dominical, temos o culto de estudo na quarta-feira e todos os cultos, as nossas reuniões falam da palavra, é um alerta para que nós possamos cada dia mais aprender e a viver esse amor que faltou na igreja de Éfeso. Então você é nossos amados, nossos queridos, para que possa estar junto conosco em todos os nossos programas. Deus abençoe. Muito bem, eu agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e vamos combinar então próximo programa, a carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, tá bom? Você é nosso convidado e que Deus te abençoe e que conceda a você aquilo que você está colocando diante dele em oração. Até o próximo programa em nome de Jesus. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.